Amém. Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5. E nessa noite, excepcionalmente, eu vou ler a versão A Mensagem. Então ela vai soar provavelmente diferente, bem diferente da versão que você tem nas suas mãos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. A criançada está animada. Melhor ouvir a voz das crianças do que dos pombos, né? Pelo amor de Deus, esses pombos aí. Deus nos livre. Mateus 6, capítulo 5 diz o seguinte: E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas programadas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Amém. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, mais uma vez suplicamos, Senhor. Fala aos nossos corações, ensina-nos a Te contemplar, nos ensina, Pai, a contemplarmos a Tua beleza, a Tua santidade, o Teu amor gracioso. Ensina-nos, Senhor, nessa noite a orar. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. O teólogo Richard Rohr, ele diz que é difícil, é muito difícil ensinar a oração contemplativa. É muito difícil aprender a contemplar Deus. E ele diz que é difícil contemplar Deus porque é algo tão simples. É algo tão simples que na simplicidade da contemplação fica difícil de você ensinar alguém esse tipo de prática, esse tipo de oração. E o que seria a oração contemplativa? Contemplar Deus, meus irmãos e irmãs, contemplar Deus é a oração que nós deixamos de aprender. Muito provavelmente eu e você não fomos ensinados a contemplar. Nós fomos ensinados a repetir um tipo de oração ou a praticar um tipo de oração que muitas vezes passa longe do que significa contemplarmos o Senhor. E eu quero ilustrar alguns problemas, quero trazer alguns problemas que nos impedem de pensar essa contemplação. É certo, não sei se você tem percebido, tem detectado isso, mas é certo, é um fato. Deus, no nosso tempo, Ele virou uma commodity. Deus virou um agente em que as pessoas o buscam, sempre com a intenção
de aplicar nele, como se estivesse aplicando em algum material que vai subir o valor, para você poder tirar de volta algum tipo de lucro. Deus virou uma commodity, Deus virou alvo, muitas e muitas vezes da nossa troca, da nossa barganha. A maneira como nós falamos com Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira muitas vezes como nós aprendemos a nos comunicar, a nos encontrar com Deus, envolve uma lógica de troca, envolve uma lógica em que a gente está sempre querendo obter algo de Deus. E é óbvio que eu não estou querendo dizer que pedir é algo errado. É muito importante pedir, e nós vamos pedir aqui. Pedimos a bênção sobre a vida do Theo. Vamos pedir para que Deus traga cura sobre os enfermos da nossa comunidade. Agora, a oração tem sido reduzida a um constante pedir, obter algo, tirar vantagem. É tipo como se Deus assim tivesse virado um Papai Noel. E a gente procura Ele como um monte de criança mimada, muitas vezes, querendo pedir, na expectativa daquilo que a gente vai tirar, daquilo que a gente vai receber, nas vantagens que nós vamos ter a respeito de Deus. Isso é um problema gravíssimo do nosso tempo. Isso é um problema gravíssimo para a nossa espiritualidade, para a nossa vida espiritual e para dificultar o entendimento do que de fato é contemplar o Senhor. Outro problema muito grave dos nossos dias é o barulho. Nós somos muito barulhentos. O volume é muito alto de tudo. A nossa vida é muito corrida. Barulho do trânsito, a correria no acordar, a correria para ir dormir, a exigência dos horários, é tudo corrida, é tudo atropelado, isso gera ruído, isso gera um ambiente turbulento, em que a gente não consegue parar e nos atentarmos ao Senhor. O barulho faz com que a gente não fique atento, faz com que nós nos tornemos pessoas desatentas à maravilha de quem Deus é, à maravilha do Senhor. Somos pessoas barulhentas. Eu lembro uma vez quando um pastor amigo, ele subiu no púlpito para pregar, eu era criança ainda, adolescente na igreja, ele subiu no púlpito, pegou o microfone e não falou uma palavra e ficou olhando assim para a igreja. Olha como incomoda. Ele ficou 1 minuto assim, olhando para a igreja. Eu falei, meu Deus, o que o Fernandão está fazendo? O Fernando, ele era pastor de juventude. Eu falei, cara muito doido. Mas é isso. Ele queria ensinar para a gente que a gente é inquieto, que a gente precisa de barulho, a gente não lida bem com o silêncio. Isso é um problema gravíssimo. Outro problema é o problema da hipocrisia. A gente veste máscaras. E aí você chega na igreja e você pede para o irmão experiente orar, ele levanta no meio da congregação, com aquela voz que muda, o tom de voz, muda tudo. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Senhor, Criador dos céus e da terra, e começa a expor teologicamente tudo aquilo que está na mente. Não vou dizer que isso necessariamente é uma hipocrisia, mas quantas vezes isso não é, na verdade, uma máscara, uma fantasia de religioso para mostrar-se o quão religioso se está sendo naquele ato de orar. Quantas vezes as pessoas elas oram ou manifestam a sua espiritualidade para que outras pessoas vejam, para se exibir, como o texto que nós lemos na versão A Mensagem, fazendo da prática da fé, da prática religiosa, um espetáculo, um show, com luzes, com holofotes. Isso é um problema horrível, ruim, que vai na contramão de toda a espiritualidade de Jesus, de toda a proposta de oração contemplativa que nós vemos nas Escrituras. Quer ver mais um problema? Esse nosso mundo binário,
esse nosso mundo dicotômico, separado. É tudo preto no branco, é certo ou errado, é verdade ou é mentira. E tudo isso potencializado pelas mídias sociais. Nós nos tornamos pessoas que parece que a gente não tem o direito de não ter opinião sobre tudo. Você é contra ou você é a favor? Você é contra ou você é a favor? E esse ambiente todo cria um clima de violência, um clima de agressividade, um clima de inquietação, em que a gente não consegue manifestar e produzir e caminhar numa construção para que as virtudes da espiritualidade de Jesus sejam construídas em nós. A gente é tão agressivo na nossa maneira de se posicionar, de se colocar no mundo, em que não há espaço para paz, não há espaço para humildade, não há espaço para o silêncio, não há espaço para, sabe, aquela solitude. Não há espaço para isso. Porque as pessoas, elas olham o mundo e já querem saber. É que nem quando eu cheguei uma vez em Porto Alegre, na casa de uns amigos, eu e a Aline, a gente estava namorando, e naquele contexto a gente chegou lá, e aquele fanatismo futebolístico de Porto Alegre é inacreditável. Vocês acham que a gente aqui paulista é fanático lá? Eu desci do avião, pisei o pé no aeroporto, você é Inter ou Grêmio? Falei, que é isso? Calma, estou chegando, deixa eu entender isso aqui. O mundo está assim, você é isso ou aquilo, qual a sua posição sobre isso? E esse clima, que é um clima que tem muito a ver com o ambiente político brasileiro, que vai nos levar à eleição de semana que vem, torna, se a gente não tiver atenção, torna a nossa alma inquieta, faz da nossa alma um mar cheio de tormentas, e a gente não consegue desfrutar, silenciar. E o Richard Rohr, ele diz também a respeito disso, fala a respeito da dicotomia. Nesse texto que nós lemos, nas versões mais clássicas que a gente conhece, o meu texto aqui fala na versão, nova versão internacional, ele fala do quarto secreto que nós temos que nos retirar para orar. E eu creio que esse quarto secreto, que é claro que pode ser um quarto mesmo, literalmente, dentro desse contexto, esse quarto a que Jesus se refere, era o local da casa, o único local da casa, das residências lá do primeiro século em que você tinha chave para poder fechar, você tinha porta para poder trancar, em que você não tinha janelas. Porque era o lugar em que você armazenava comida, é o lugar em que você guardava coisas que precisavam ser protegidas. Esse quarto que Jesus fala que nós devemos ir, nos trancar no secreto, ele pode ser entendido e compreendido claramente como algo literal, um lugar que a gente vai, em que a gente se recolhe. Mas também pode ser entendido de uma maneira metafórica, para a gente entender esse silêncio da nossa alma, e esse lugar secreto, que somos nós, que é o nosso interior, que nós vamos colocar diante de Deus, que nós vamos apresentar diante de Deus. E eu creio, irmãos e irmãs, que o caminho para essa oração contemplativa, para nós aprendermos a contemplar o Senhor, passa por uma valorização desse espaço secreto. Passa por uma valorização desse quarto secreto. É nesse lugar do secreto que se encontra o mais precioso de nós que nós podemos entregar para o Senhor. É no secreto. Em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto e pensa nesse quarto secreto, a gente observa a importância que Jesus dá para aquilo que só o Pai pode ver. Novamente, não se trata simplesmente de você ir para um quarto, se retirar literalmente em secreto, mas valorizar aquilo que eu não estou vendo no teu coração, aquilo que ninguém tem condição de ver no teu coração, valorizar
a sua oração e o teu momento com Deus, seja num culto público, ou seja literalmente num quarto secreto, valorizar isso que ninguém vê. É o que ninguém vê que importa. É aquilo que somente Deus vê dentro de você que no final das contas importa. Não importa se a sua oração é mais ou menos bonita do que do irmãozinho. Não importa se a sua oração parece mais ou menos espiritual, dentro daquilo que a gente pode entender como aspectos espirituais exteriores, que a gente pode expressar e manifestar. Não importa se a tua oração teologicamente está mais correta ou menos correta do que do outro. Importa aquilo que está dentro de você, a oração, o contato com Deus que você está tendo e que ninguém está enxergando. É isso que no final das contas importa. Ele fala que, aqui no texto, Jesus fala que é quando a gente está nesse secreto que Deus vai nos recompensar em secreto. Porque se você for a público e receber o aplauso das pessoas pela sua espiritualidade, você vai perder a recompensa. E sabe por que é recompensa? Porque quando a gente ora em secreto, a gente entrega um presente de oração para Deus. É por isso que Deus vai nos recompensar. Não é porque a gente está atrás da recompensa, mas é porque a gente entregou para Deus esse presente da alma, esse secreto do interior para o Senhor. Quando você entrega isso para o Senhor, Ele te recompensa, porque a tua oração foi um presente para Ele. Você está procurando que tipo de recompensa? O aplauso dos homens? O aplauso das pessoas? Os aplausos da comunidade de fé? O reconhecimento humano por quão espiritual você é? Você está buscando atestar a sua santidade publicamente? Nessa noite eu queria que você aprendesse isso. E para você orar, e orar de verdade, orar dessa maneira contemplativa, o que vale, o que importa, é aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém enxerga, é aquilo que olhos humanos não conseguem detectar que está dentro de você. Ofereça isso para Deus. Ofereça isso para Deus. Tome cuidado com as exterioridades. Tome cuidado com as vaidades religiosas. Tome cuidado para que você possa aproveitar o melhor da tua relação com Deus e desfrutar desse momento, nesse quarto secreto em que você entrega o presente da tua alma para o Senhor. Mas o quarto secreto envolve ouvir no silêncio. No silêncio. A gente acha que oração é algo que a gente tem que falar. E ele vai criticar de maneira assim categórica. Parem com esse negócio de ficar repetindo a mesma coisa. Vocês acham que porque de tanto falar Deus vai ouvir? Vocês acham que por causa desse falatório está chegando até Deus? Menos barulho, menos alvoroço. Essa oração contemplativa, ela surge, ela aparece, e ela se manifesta principalmente quando a gente não diz nada. Quando a linguagem não dá conta de expressar para Deus aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está entregando para Ele. O silêncio envolve nada de linguagem e totalmente a nossa capacidade de se aquietar, se colocar na presença de Deus e nos deixarmos ser conhecidos por Ele e apresentarmos em silêncio a nossa alma, apresentarmos em silêncio o nosso interior, apresentarmos em silêncio o nosso coração, em silêncio, com menos barulho. O apóstolo Paulo em Romanos 8:26 vai falar sobre o Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós temos entrado no nosso secreto, no nosso quarto de oração, literalmente ou metaforicamente, ou quem sabe aqui num culto como esse, numa celebração,
em que talvez as pessoas estão olhando e falando assim: puxa vida, mas você não está cantando, hein? Mas você está contemplando, você está orando, porque diante do Eterno, diante do Senhor, diante do Pai amoroso, faltam palavras para expressar com um vocabulário minimamente razoável o quão bela é a santidade de Deus, o quão maravilhoso Deus é, o quão perfeito, o quão santo é o nosso Senhor. E nesse silêncio, a gente é capaz de reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação linguística, a nossa limitação de vocabulário, a nossa limitação cognitiva para expressar para Deus aquilo que Ele merece. E a gente se cala, e o Espírito se manifesta em nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É no silêncio, meu irmão e minha irmã, que você vai poder ter uma experiência profunda com o Espírito que vai te ajudar a orar. Porque se você já souber de tudo, se você já souber falar tudo, se você já souber falar do jeito certo, você não vai poder encontrar e desfrutar desse momento de contemplar o Senhor. Contemplar Deus. Quantos minutos por semana você tem passado em silêncio na presença de Deus? Quantas vezes no carro você tem apertado o off do seu rádio? A Aline me cobrando aqui, fazendo cara feia para mim. Eu fico lá, notícia, política e tudo, e som, e música, sem parar. Mas ela não sabe, mas tem às vezes que eu esgoto. Eu falo, não, eu quero o silêncio. Desligo. Difícil, é dificílimo, porque a gente está habituado novamente ao barulho, ao som, à informação, ao consumo de notícia. E eu fico trocando ainda, né? O Luan, às vezes eu dou carona para ele, ele vê lá, tá assim, tem 3 rádios, eu vou nessa, vou naquela, essa entrou no intervalo, eu pulo para outra, eu quero comparar o que um está falando com o outro. Cansa. Esse não é o lugar para a gente aprender a orar. Esse não é o lugar da contemplação. O lugar da contemplação é nesse quarto secreto. E esse quarto secreto ele tem que ser habitado pelo silêncio. Porque é no silêncio que você vai ser capaz de discernir a voz de Deus. É no silêncio que o Espírito vai poder interceder por você com gemidos inexprimíveis. É no silêncio que você vai ser capaz de se escutar, de se conhecer. É no silêncio que a contemplação acontece. É no silêncio que esse mistério da oração acontece. Então, irmão e irmã, queria te incentivar. Fala menos. Fala menos. Se aproxima de Deus em silêncio. Curta esse momento de silêncio. Aprenda a viver um pouco mais em silêncio, para você ser capaz de ouvir o seu Pai, para você deixar que o Espírito te mostre quem você realmente é, para que você cresça espiritualmente, amadureça e manifeste o fruto do Espírito e as virtudes de Cristo em você, em silêncio, em silêncio. Esse quarto secreto envolve uma outra coisa muito bonita, que é o deleitar-se no puro amor de Deus. Você crê que Deus é amor, amém? Nós cremos, aprendemos, eu acho que, independente de qualquer tipo de divergência teológica que qualquer um aqui venha a ter, me parece óbvio e claro e nítido, que Deus é amor, que Deus Ele é bom o tempo todo, que Deus Ele é o Salvador da nossa alma, que Deus Ele é o nosso noivo, que nós somos como igreja a sua noiva, que nós temos nele a manifestação pura, a essência daquilo que a gente pode entender como amor. É nele que a gente encontra esse parâmetro, é nele que a gente encontra essa referência. É ouvindo, é lendo as palavras do Mestre, as palavras de Jesus, que nós somos capazes de detectar e perceber no Cristo
os traços amorosos de Deus, desse pai que recebe o filho distante, pródigo, e faz festa, desse pai que faz festa para a gente, e nos dá roupa para vestir, porque nem roupa a gente tem para ir, e nem convidado a gente foi de primeira, mas Ele nos chama para essa festa. Esse pai que nos inclui, esse pai que vem habitar em nós, esse pai amoroso com quem a gente pode se relacionar, com quem a gente pode chorar, com quem a gente pode desabafar, com quem a gente pode nos sentir amado. O texto diz, a palavra de Deus diz que nossos pais biológicos podem nos abandonar, mas Deus jamais vai nos abandonar, porque nós somos para Ele como pintinhos, e Ele é aquela galinha que vem proteger os pintinhos. Esse é o nosso Deus, esse amor paterno, esse amor materno, esse amor mistério que a gente não consegue entender e discernir, mas que a gente consegue contemplar, que a gente consegue curtir, que a gente consegue se deleitar, que nós conseguimos aproveitar. A experiência de fé, a nossa salvação, gente, eu tenho insistido nisso com vocês há bons anos já. Ela não envolve um passaporte que Deus carimba para nos mandar para a eternidade. A salvação que nós temos nele envolve sermos a habitação do seu Espírito. O máximo, o alvo da nossa fé e da nossa caminhada espiritual, sabe qual deve ser? Nós nos unirmos a Ele, como um noivo se une com a sua noiva, uma noiva se une com o seu noivo. O alvo da nossa fé, a nossa maior ambição espiritual deve ser a gente se confundir em Deus, nós estarmos nele e Ele estar em nós. E é justamente nesse momento de união mística com o Senhor, é nesse momento, no estar nele, no estar no Espírito, é esse momento que tem que fazer com que a gente não se aguente de vontade de ir para o quarto secreto para tão somente silenciar e contemplar esse amor, contemplar e adorar ao Senhor, curtir esse amor paterno que Ele tem por mim e por você. Ele te ama, e você não fez nada para merecer esse amor, eu não fiz nada para merecer esse amor, mas Ele nos ama. Quantas vezes você tem chegado à presença de Deus para se deleitar no amor de Deus pela sua vida? Quantos momentos você tem passado na presença de Deus tão somente contemplando o amor dele por você? Tão somente contemplando o amor dele, nem o amor dele por você, mas o amor. Quantas vezes temos nos achegado a Deus sem pedir nada? Sem clamar por nada, sem interceder por nada, mas tão somente para sermos o alvo do amor dele e para contemplarmos a beleza do amor que ele é. Quantas vezes você tem estado na presença de Deus e se alegrado? Novamente, o quarto secreto não é literal, necessariamente, ele é também metafórico. Em outras palavras, você vem para esse culto, você vem para essa celebração, você canta louvores, você escuta a palavra. Quantas vezes você curte o amor de Deus aqui sem se preocupar com a escala, sem se preocupar com o que você vai ter que fazer, sem se preocupar com o arroz que vai queimar depois do culto da manhã, sem se preocupar com absolutamente nada, e tão somente se deleitar em Deus. Sabe quando você vai tirar uma soneca à tarde, que você não tem compromisso à noite? Minha irmã chama isso de cocheleta russa. Ela fala, hoje eu vou jogar cocheleta russa. É tipo assim, você vai tirar aquela cochilada à tarde, só que você não vai botar para despertar. Entende? É tipo uma roleta russa, só que é sobre cochilo. Então você vai, você deita, você cochila, você não está nem aí por horário que você vai acordar. Nem aí. Você não está nem aí mesmo.
E às vezes eu, conversando com ela, com meu cunhado, eu dou risada. Ele às vezes fala, poxa, mas dormiram a tarde inteira, você e o Fernandinho. Ah, hoje, cocheleta russa. Quantas vezes a gente tira um cochilo espiritual na presença de Deus? Aí, o Lucas pegou. O Lucas pegou. Quantas vezes você vai para a presença de Deus só pela presença de Deus? Não tem nada. Você não vai ganhar nada físico. Você não vai ganhar uma bênção. Você não está atrás de bênção. Você não está atrás. É Deus, só Ele. É sobre Ele. Quantas vezes você tem ido para o seu quarto secreto para tão somente se alegrar nele, para estar nele, para curtir Ele, para desfrutar Ele, sem ter hora para acabar? O quarto secreto também implica uma outra coisa, e aqui é bem na dimensão metafórica desse quarto, que é contemplar Deus em tudo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 aos Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar, orem continuamente. Como seríamos capazes de orar sem cessar, orarmos continuamente, dentro desse estado contemplativo, se a gente não é um monge, que dedica a vida inteira para a vida contemplativa, para a vida de oração? Se nós temos trabalho, se nós temos horários, se nós temos compromissos, se nós temos coisas para fazer, se nós temos responsabilidade, como que nós vamos orar de maneira contemplativa, continuamente? Quero sugerir 2 caminhos aqui, para esse quarto secreto, para você entrar nesse quarto secreto. Você tem que orar continuamente na medida em que você é capaz de contemplar as obras da criação de Deus. Porque não tem 1 centímetro sequer no universo, no cosmo, que não tenha o dedo de Deus, que não tenha a mão do Senhor, que não tenha Ele ali, sendo glorificado em tudo que há, em tudo que existe. Agora, nós precisamos estar nesse estado contemplativo para olhar, para observar, para discernir isso, para contemplar a criação. Quando você olha o Ti, ali com o Theo, fazendo ele dormir, pessoas em estados contemplativos são capazes de silenciar e no seu secreto, de olhar essa cena e glorificar a Deus, e perceber Deus, e às vezes produzir um tipo de oração mais poderosa do que muito monge, literalmente por aí, de enxergar no Pai, o Filho no colo, beleza da santidade de Deus nessa cena. Quantas vezes nós somos capazes de discernir, de olhar, de chegar aqui talvez na igreja, nessa comunidade de fé, e às vezes, sabe, por 1 segundo você fala, deixa eu ir lá para trás, ficar ali onde o Tiago está, e olhar aqui os irmãos e as irmãs cantando, adorando a Deus, entoando um hino ao Senhor, e contemplar. Você não está cantando, você não está contribuindo com a sua voz, mas você está contemplando Deus, observando a beleza da igreja que louva e que adora. Contemplar o Senhor, vendo os nossos irmãos cuidando dos pobres nessa manhã. Contemplar o Senhor no nosso próximo, na nossa mesa em família, parar por um instante e silenciar e adentrar o nosso quarto secreto e contemplarmos a beleza da santidade de Deus, sabe, com aquela mesa gostosa, arrumada, farta, ou às vezes nem tão farta assim, mas um pãozinho gostoso com azeite já dá conta para você se alegrar e contemplar Deus ali. Mas na natureza, o Richard Rohr, em um dado momento, ele falava a respeito de uma folha caída. A gente não, o que é uma folha caída para a gente? Não é nada, muita gente atropela a folha, pisa na folha, recolhe e joga no lixo. Mas aquela folha é criação de Deus. Parar para contemplar a natureza, parar para contemplar um pôr do sol, parar para contemplar as coisas criadas por Deus, a beleza,
a beleza da nossa cidade, ela é tão cinza, eu sei, mas há beleza ali, dá para enxergar beleza em São Paulo no cinza, dá para enxergar. Eu acho muito, muito lindo de ver aquela roda gigante no Vila Lobos. Eu olho para aquilo e falo assim, puxa, tem beleza, tem Deus nesse negócio aí. Naquela coisa de você caminhar no Vila Lobos e você tá rente à Marginal Pinheiros com aquele rio fedido. E assim, você conseguir enxergar beleza nisso. Se a gente tiver olhos para ver, Deus está ali. E nós somos capazes, nós somos feitos para desfrutar de um tipo de espiritualidade que nos conduz a uma vida contemplativa, para uma oração profunda, para uma oração da alma, para uma oração que nos faz orar tempo integral. Não é tempo parcial, é tempo integral. 24/7 em oração, contemplando no olhar do outro, contemplando no pôr do sol que você vê no retrovisor do teu carro, e assim por diante. Irmão, irmã, nessa noite, a minha oração por mim, por você, é para que você saia da superficialidade, é para que você possa aproveitar a sua vida espiritual na profundidade, na intensidade daquilo que Jesus propõe para mim e para você. A minha oração não é para que você peça coisas para Deus, para que você conquiste vitórias, para que você tenha portas abertas, para que caiam chaves do céu, nada disso. A minha oração nessa noite é para que você entenda e saia daqui inspirado, com sede, com vontade de buscar Deus, de experimentar Deus, de engolir Deus dentro de você, de se misturar com Ele, de encontrá-lo e desfrutar dele na sua vida de oração contemplativa. A minha oração é para que você contemple, para que você experimente essa realidade do quarto secreto. E mais, para que você se satisfaça nisso. Para que você se sinta pleno nisso. Para que você se sinta cheio nisso. Para que isso baste. Para que se alguma pessoa perguntar para você e dizer para você: puxa vida, qual a vantagem que você tem de seguir Jesus? Qual a vantagem que você tem de ser discípulo de Jesus? Qual a vantagem que você tem de estar numa comunidade de fé? Qual a vantagem? E você fala assim, não é sobre vantagem, não é sobre benefícios, não é sobre trocas, é sobre uma pessoa, é sobre a pessoa do meu Deus, é sobre a pessoa do eterno, é sobre a pessoa de Jesus. Nele eu me satisfaço, nele eu sou feliz, nele eu tenho satisfação na vida, nele eu não preciso de nada, nele eu não preciso de absolutamente nada. Me ocorreu aqui, eu me lembro quando eu tocava guitarra no louvor da igreja. Gente do céu, que cara chato. Andrezão, eu ficava de cara feia se o meu retorno não estava bom. Eu reclamava, ficava assim injuriado, ficava assim, nossa, se vissem a minha alma por dentro, na hora que eu percebia que eu não estava me escutando do jeito que eu queria, que as coisas não estavam do jeito que eu gostaria, meu Deus, acho que não deixavam eu tocar. Muito barulho, muito mimimi, muita insatisfação, muita distração. A nossa alegria, a nossa satisfação é o Senhor. Se encha de Deus, viva em Deus, contemple Deus, contemple Deus. Quero te convidar a orar nesse momento e te dar a oportunidade de você orar. Se a sua oração for um silêncio, que você possa silenciar nesse instante. Eu vou pedir para a Má também ir vindo para cá. Reflita nesse instante. O quanto Deus, Ele te satisfaz. O quão satisfeito você está com o Senhor.
Reflita a respeito desse quarto secreto da tua alma, esse quarto secreto que te permite ver Deus em tudo, esse quarto secreto que te permite contemplar e adorar a Deus e se deleitar no amor dEle, ouvir o Senhor no silêncio. O quanto você tem vivido essa experiência, o quão distante você está dessa experiência. Talvez esse seja o dia para você dar um passo para experimentar dessa realidade espiritual na tua vida. Nesse momento em que nós estamos em oração, vamos ter a oportunidade de ouvir um poema, que você possa contemplar o Senhor nas palavras da Marise, usada pelo Espírito. Graça e paz, igreja. De Joia Júnior, Jesus, a alegria dos homens. Nessa hora de incerteza, de cansaço, de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo, não tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de ganância e hipocrisia, onde homens apodrecem nos banquetes, na orgia, nesta hora em que crianças atravessam noite fria, Tu és a nossa esperança, Jesus, Tu és a nossa alegria, alegria manifesta, que brotou, que irradia, de uma simples, modesta, sublime estrebaria, alegria nunca ausente, alegria onipotente que palpita para o que crê e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une e também nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas difíceis de afastamento e dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, oboés, cítaras, guitarras, harmônios, símbolos, sinos, clavicórdios e fanfarras, coros de virgens, de mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povos da terra, trazei avenas e tubas, flautas, flautins, clarinetas, tchelos, clarins, tambores, metálicas trombetas, puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra, cantai pássaros e fontes, bulícios, rios, ventos, rochas, árvores enormes, alvos lírios orvalhados, palmas viçosas luzindo, sons da noite, vozes múltiplas dos animais e das águas, das pedras, dos abismos, das florestas intocáveis, dos mundos subterrâneos, sons na madrugada clara, doces ruídos domésticos de talheres e louças brancas, ruídos de tiares, de bigornas, de metais, passos pesados de militares eretos, passos leves e doces de jovens colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na aventura, ao nascer ou na agonia. Ó Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria.